E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler o capítulo 14 de Marcos. Estamos no nosso 55º dia de leitura para a honra e glória do Senhor. Se você não sabe ainda, isso aqui a gente está participando de um propósito anual de leitura da Bíblia. Se você quiser participar junto conosco, é só você se inscrever e ativar o sininho. Se você já participa, mas não se inscreveu ainda, se inscreve e ativa o sininho, que assim você não vai perder nenhuma leitura, não vai perder nenhuma notificação do canal, tá bom? Também deixe seu like, porque assim você ajuda a propagar mais o canal, tá bom? É isso aí. Então, vamos orar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Meu Deus, que o Senhor venha nos ajudar aqui, que a leitura venha a ser agradável, venha a ser boa, que o Senhor venha nos ajudar a ler, principalmente eu aqui, para falar direitinho, para as pessoas entenderem, para todos nós entendermos. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha colocar, a gente venha guardar essa palavra em nosso coração. Em nome de Jesus, que eu te peço e agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pronto. Agora nós vamos aqui para o capítulo 14, que recebe um título assim: A conspiração para matar Jesus. No versículo 1. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e mestres da lei ainda procuravam uma oportunidade de prender Jesus em segredo e matá-lo, mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo. Concordaram entre eles. Pronto, agora nós vamos para o versículo 3, que recebe um novo título. Jesus é ungido em Betânia. Versículo 3. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçar um perfume tão caro? Perguntaram. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse: Deixe-na em paz, porque a criticam por ter feito algo tão bom para mim. Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia e ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade: onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado, e dela se lembrarão. Pronto, agora nós vamos para o versículo 10, que recebe um novo título. Judas concorda em trair Jesus. Versículo 10. Então Judas Iscariote, um dos 12, foi aos principais sacerdotes para combinar de lhes entregar Jesus. Quando souberam por que ele tinha vindo, ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Então ele começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. Pronto, agora nós vamos para o versículo 12, que recebe um novo título. A última ceia. Versículo 12. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascual era sacrificado, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Onde quer que lhe preparemos a refeição da Páscoa? Então Jesus enviou 2 deles a Jerusalém, com as seguintes instruções. Ao entrarem na cidade, o homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Digo ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: Onde fica o aposento no qual eu comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Então os 2 discípulos foram à cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa, comendo, Jesus disse: Eu lhes digo a verdade, um de vocês que está aqui, comendo comigo, vai me trair. Aflitos, eles protestaram: Certamente não serei eu. Jesus respondeu: É um dos 12. É alguém que come comigo da mesma tigela. Pois o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declaram há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-os aos discípulos, e todos beberam. Então Jesus disse:
Este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Eu lhes digo a verdade. Não voltarei a beber vinho, até aquele dia em que beberei um vinho novo, no reino de Deus. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Pronto, agora nós vamos para o versículo 27, que recebe o novo título. Jesus prediz a negação de Pedro. No caminho, Jesus disse: todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galiléia. Pedro declarou: mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais farei isso. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Esta mesma noite, antes que o galho cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu enfaticamente: mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Pronto, agora nós vamos para o versículo 32, que recebe um novo título. Jesus ora no Getsêmani. Então foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele, e clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro: não pode vigiar comigo nem por 1 hora. Vigiem e ore para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Quando voltou pela 2ª vez, mais uma vez encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Eles não sabiam o que dizer. Ao voltar pela 3ª vez, disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Pronto, agora nós vamos ler o versículo 23, que recebe um novo título. Jesus é traído e preso. Versículo 43. No mesmo instante, enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou a uma multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes, mestres da lei e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então poderão levá-lo em segurança. Assim que chegaram, Judas se aproximou de Jesus. Rabi, exclamou ele, e o beijou. Os outros agarraram Jesus e o prenderam. Mas um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus perguntou: por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias estive ali, no meio de vocês, ensinando. Mas estas coisas estão acontecendo para que se cumpra o que diz as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem que o seguia vestia apenas um lençol de linho. Quando a multidão tentou agarrá-lo, ele deixou para trás o lençol e escapou nu. Versículo... Meu Deus do céu. Então vamos lá. Versículo 53 recebe um novo título. O julgamento de Jesus diante do conselho. Versículo 53. Levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote, onde estavam reunidos os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei. Pedro seguia Jesus de longe e entrou no pátio do sumo sacerdote. Ali sentou-se com os guardas para se aquecer junto ao fogo. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam, sem sucesso, encontrar provas contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Muitas testemunhas falsas deram depoimentos, mas elas se contradiziam. Por fim, alguns homens se levantaram e apresentaram o seguinte testemunho falso: nós o ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Mas nem assim seus depoimentos eram coerentes.
Então o sumo sacerdote se levantou diante dos demais e perguntou a Jesus: Você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, no entanto, permaneceu calado e não deu resposta alguma. Então o sumo sacerdote perguntou: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Eu sou, disse Jesus. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredito? E todos o julgaram culpado e o condenaram à morte. Então alguns deles começaram a cuspir em Jesus, vendaram seus olhos e lhe deram socos. Profetize para nós, zombavam, e os guardas lhe davam tapas enquanto o levavam. Pronto, agora nós vamos para o versículo 66, que recebe o título: Pedro nega Jesus. Versículo 66. Enquanto isso, Pedro estava lá embaixo no pátio. Uma das criadas que trabalhava para o sumo sacerdote passou por ali e viu Pedro se aquecendo junto ao fogo. Olhou bem para ele e disse: Você é um dos que estavam com Jesus de Nazaré. Ele, porém, negou. Não faço a menor ideia do que você está falando, disse e caminhou em direção à saída. Naquele instante, o galo cantou. Quando a criada o viu ali, começou a dizer aos outros: Este homem com certeza é um deles. Mas Pedro negou novamente. Um pouco mais tarde, alguns dos que estavam por lá confrontaram Pedro dizendo: Você deve ser um deles, pois é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e jurou: Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E começou a chorar. Amém, meus irmãos? Terminamos aqui no versículo 72 do capítulo 14 de Marcos. Mais um dia de leitura para a glória do Senhor. Meus irmãos, mais uma vez eu vou pedindo desculpas aí, porque eu ainda estou muito doente, meio sem falta de ar, e fica bem ruim assim para falar as coisas, fica meio ruim de falar as coisas direito, sabe? Mas em nome de Jesus eu vou melhorar aí, e a gente vai ler cada vez melhor aí para todo mundo entender direitinho, amém? Pois é isso aí. Meus irmãos, eu continuo pedindo que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor venha nos dar graça, sabedoria, cada dia a gente venha aprender cada vez mais lendo a Bíblia, e que a gente venha continuar perseverando no propósito, amém, meus irmãos? Que o Senhor venha abençoar o dia de vocês, que venha ser tudo para a glória do nome dEle, que a gente venha colocar em prática tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente aprende no nosso dia a dia, amém? Pois é isso aí. Pois tchau, paz do Senhor, e até amanhã, se Deus quiser.